Como estudar constitucional na parte de competência para legislar? Ah, essa pergunta é ótima, cara. Porque esse assunto chama-se repartição de competências. E é um porre. Eu sei, é um nojo você estudar a repartição de competências sem dúvida nenhuma. Você tem ali, inicialmente, artigos 21 a 24, que é tudo União. Artigo 25, Estado. Artigo 30, município. 32, Distrito Federal, salvo engano da minha parte. Tá? Com certeza a União é a mais importante de tudo. Então você tem que fazer um trabalho, assim, sei lá, numa aula de 3 horas. Estou falando eu em sala de aula. Eu dou um trabalho de 2 horas com União, porque a União é importante pra caramba. Aí você faz aquela primeira coisa que você faz, a divisão do tipo de competência. Competência administrativa, competência legislativa. Competência administrativa exclusiva e concomitante, entre aspas, né? Que é a exclusiva e a comum, na verdade, e competência legislativa privativa e concomitante. Aí sim, ou paralela, você tudo faz. Aí, depois que você faz a estrutura de competência, você começa a avaliar. Na boa, competência administrativa é mais difícil, porque tem muita. O que o Estado, a União faz sozinho, o que a União faz junto com os outros, que é a competência administrativa comum. É um saco. Né? Legislativo, privativo e concorrente, beleza. É um pouco mais fácil. Então você começa pelo legislativo. Tá? Dando atenção para a competência legislativa privativa, porque a concorrente é consequência. Mas o privativo. Matou o privativo, você passa a olhar a competência administrativa comum. Por que eu acho mais interessante olhar a comum do que olhar a exclusiva? Porque quando você vê competência comum, são menores as competências, né? Então você, por exclusão, consegue apontar qual que é exclusiva da União. Quando você estuda as competências comuns, você está naturalmente pulando para o artigo 25, que tem competência do Estado, né, competência exclusiva do Estado, e para o 30, que tem competência do município. E aí você acaba meio que matando tudo de uma vez. Agora, realmente, repartição de competência é um assunto que não é fácil. Tá? Então, assim, você tem que pegar uma aula bem explicada. De preferência, uma aula que o cara não se preocupe em fazer macete no primeiro momento, tá? Porque você tem que entender a lógica de repartição de competência. Depois, se quiser macetear, fique à vontade. Mas primeiro, você tem que entender a teoria por trás de repartição. Porque tem uma lógica. Existe uma lógica do porquê que a competência legislativa processual é só da União. Por que a União não permite que os estados e municípios criem processos próprios? Né? Porque uma coisa é competência legislativa processual administrativa, isso pode. Agora, processo penal, por exemplo, por que eu não posso ter tramitação própria? Procedimento sim, processo não. Por quê? Uma questão de lógica, tem que ser uniforme. A justiça é uma só, né? Apesar de toda a distribuição. Então você acaba pensando, putz, tem coisas que não dá para você compartilhar com os outros entes do Estado, da federação, porque não tem lógica. Se você ficar permitindo que todo mundo tenha seu próprio código penal, a gente está virando uma confederação e não uma federação. Né? Então, tem que existir uma assimetria e tem que existir uma lógica entre isso, né? E uma uniformização. Então, tem assuntos que são tranquilos e assuntos que eu posso permitir que os caras se metam. Então, assim, cara, é estudar a lógica, mas eu defendo, eu confesso, melhor dizendo, que para mim é um dos assuntos mais difíceis de direito constitucional, repartição de competência. Por quê? Porque é um troço muito amplo, o Estado tem competência pra cacete, e é um negócio meio que assim, cara, porra, pra que estudar isso com detalhes, né? Nas bancas gostam de cobrar, mas você tem que conhecer.